Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira da quinta semana da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Hoje, Jesus está nos dando um grandioso ensinamento. E não só, além de Jesus estar nos dando um grande ensinamento, o Senhor está dizendo também, revelando para nós o resultado dos nossos fracassos. Ou, aliás, Ele está nos revelando a causa de muitos fracassos nossos. Então, o que o Senhor está querendo dizer para nós? Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Quem aqui é do campo, quem sabe disso, sabe que, primeiro ensinamento do Evangelho para nós, sabe que uma árvore, ela precisa, para ela dar frutos melhores, ela precisa ser podada. E também a árvore que não é uma árvore frutífera, mas vamos falar das árvores frutíferas, porque Jesus aqui está falando de frutos. Então, a árvore nasce, ela começa a dar os primeiros frutos, e chega um momento que, se ela não for podada, ela acaba produzindo frutos não tão bons. Frutos minguados, frutos pequenos. Então Jesus está dizendo: todo ramo que em mim não dá fruto, o Pai corta. E todo aquele que produz fruto, o Pai o limpa, ou seja, o Pai o poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o primeiro grupo de pessoas que Jesus está nos falando hoje é você e eu, querido irmão, querida irmã, que está caminhando com o Senhor. Você que começou uma caminhada com Jesus, começou uma trajetória com o Senhor, saiba, chegará o tempo em que você começará a produzir frutos. E, porque está produzindo frutos, saiba que o Senhor vai te podar. Vai te podar. E a poda de Deus, ela é necessária para o nosso crescimento espiritual. É necessário. A poda de Deus é algo necessário. Necessário para que a gente possa produzir mais frutos ainda. É interessante que eu não entendia isso, né? E quando eu comecei a caminhar com o Senhor e comecei a produzir belos frutos, o Senhor que me chamou, chegou o tempo da poda. E no meio da poda, pode ser, meu irmão, minha irmã, que a gente fique confuso e a gente acha que Deus está nos castigando. Inclusive, a gente fica se perguntando: aonde eu estou errando? O que eu fiz de errado para estar acontecendo isso, aquilo, outro comigo? Por quê? Por que está acontecendo isso? Eu, no auge do relacionamento com o Senhor,
O Senhor tinha me libertado de tantas realidades. Eu passei por um período de poda, né? Uma poda muito dura, que durou 1 ano e meio. 1 ano e meio, morava ainda em outra cidade, e aconteceu tantas coisas na minha vida. Fui expulso de uma casa que eu morava, de herança de família, com a minha esposa grávida da minha segunda filha, que era menina, né? Tive que pagar um aluguel sem ter condições, passei uma situação financeira tão difícil, fui sustentado pela comunidade que eu participava. A minha paróquia de origem, Nossa Senhora da Conceição, Porto Novo, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fui lá. Fui sustentado por 4 ou 5 irmãos que tinham uma condição melhor, sabia da minha condição e me sustentaram financeiramente. Desde um compadre meu até outras pessoas que conheciam a minha realidade. Esse compadre meu, que hoje mora em Cabo Frio, foi um anjo que Deus colocou na minha vida naquele período, né? Muito obrigado, meu compadre, se você estiver me ouvindo, você e a minha comadre, né? Se vocês estiverem me ouvindo, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, eu estava sendo podado e vocês foram as mãos de Deus na minha vida naquela hora. Muito obrigado mesmo, porque gratidão, a gente tem que ser grato. E o que Deus queria comigo? Deus queria me ensinar tantas coisas. Deus queria me ensinar o caminho da humildade, Deus queria me ensinar o caminho da humilhação, Deus queria me ensinar o rebaixamento, Deus queria me ensinar a depender única e exclusivamente dEle, sabendo que é Ele que sustenta a nossa vida. Que poda maravilhosa. Eu digo para vocês hoje, sem demagogia, aquele período foi um período muito maravilhoso da minha vida, muito especial, porque se eu não tivesse passado por aquele período de poda, e isso foi uma poda, mas eu já tive mais podas depois disso, né? De tempos em tempos o Senhor precisa nos podar, né? Para que a gente possa produzir frutos maiores e melhores. Essa é a graça de ser discípulo de Cristo. Então, se você está passando pelo período de poda, não desanime. É o Senhor que está corrigindo. A carta aos Hebreus diz que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Ele forma, Ele corrige, Ele coloca na forja, Ele coloca no torno. Quantas vezes o Senhor vai nos colocar no torno? Ele vai nos colocar na forja, né? Muitas das vezes Ele vai nos levar no fogo quente e depois Ele vai tirar e Ele vai dar bordoada para a gente tomar a forma do discípulo de Cristo. Aquele que abaixa a cabeça, aquele que não se exalta, aquele que se humilha quando precisa, aquele que busca os últimos lugares. Esse é o discípulo verdadeiro de Cristo. Mas somente permanecendo na videira e suportando a poda é que a gente consegue produzir frutos. Jesus diz algo maravilhoso: sem mim vocês não podem fazer nada. Veja, nada é nada, irmãos. Sem Jesus, nós não fazemos absolutamente nada. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, esse produz muito fruto. Agora, Jesus diz: quem não permanecer em mim, será lançado fora. E Jesus faz uma comparação maravilhosa, e que a gente sabe disso. Uma árvore, um galho que você corta da árvore, se ele não tiver enxertado na árvore, se você deixar fora, ele morre. Quando você quer pegar uma muda de planta para você replantar ela em outro lugar, tem um tempo para fazer isso. Se você deixar tempo demais, aquela plantinha vai morrer, porque ela não está ligada na árvore. E a árvore, ela recebe nutrientes, né, do sol, da chuva, do solo. Então ela vai tirando ali seus nutrientes. Então, se ela não está enxertada na árvore, ela seca e ela morre. Olha que comparação. Jesus está dizendo: se vocês não tiverem enxertado em mim, vocês vão morrer. E aqui eu quero dizer algo. O segundo grande ensinamento que esse evangelho nos dá, então, é que nós não podemos abandonar a nossa comunidade. Não podemos. Nós não podemos abandonar a Santa Missa.
nós não podemos abandonar os sacramentos, nós não podemos abandonar a nossa comunidade. Por quê? Porque todos aqueles que abandonaram a comunidade secaram e morreram. A comunidade não é um lugar fácil de se viver, mas ela é o lugar ideal. Ela é o lugar querido por Jesus. E se nós não tivermos enxertados... Olha, mas Jesus não está falando que tem que estar enxertado nele? Sim, mas estar enxertado em Jesus é estar enxertado na comunidade de igreja. É estar na igreja. Se nós não tivermos enxertado na comunidade, porque Jesus aqui ele não pegou os discípulos sozinho, não. Jesus ele formou comunidade. A primeira grande comunidade já é a Santíssima Trindade. Um Deus e 3 pessoas. É a comunidade perfeita. Deus ele fez a comunidade dos discípulos, dos batizados. Ele poderia não ter feito isso, mas ele fez. Ele fez. Então, a comunidade é o lugar da experiência do ressuscitado. Lembre de Tomé, que não estava no primeiro domingo, que faltou à missa. Ele perdeu a oportunidade de fazer a experiência de Jesus ressuscitado. Na outra semana ele foi e ele fez a experiência de Cristo. Então, nós fazemos a experiência quando nós estamos enxertados na comunidade. Não dá para viver uma vida... Todos aqueles que foram fazer carreira solo secaram e morreram. Sem a igreja, sem Jesus, não é possível para nós, queridos irmãos. Então, peçamos ao Senhor hoje que Ele nos dê a graça de suportar a poda e permanecer na comunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.